Bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo 258 Cast. Hoje temos uma convidada muito especial, alguém do qual nós nutrimos e partilhamos várias situações na nossa vida profissional onde já podemos trabalhar juntos. Conhecemos alguém extremamente famoso, uma profissional neste caso, de mão cheia, Sheila Ibrahim. Nós temos o prazer de apresentar aqui no nosso podcast. Cláudio. Como é, meu irmão? Bem-vindo, Sheila. Bem-vindo ao show. Obrigada. Existe alguma razão pela qual tenhas alterado da cerveja da semana passada para o champanhe desta semana? Além do calor? Não, acho que foi por causa da Sheila. Acho que o show devia ter um bocadinho mais sexy hoje, estás a ver? Então vieste com uma... Não dava para estarmos com a cerveja? Não, contente. Quando é certos convidados merecem certo tipo de tratamento, né? Há de vir um guest que eu sei, mais velho, vamos trazer um scotch. Ou água? Água é para será que algum vai ser água, Sheila? Sim. Para ver aqueles que, como é que eu posso dizer, imprevisíveis. Aqueles que não sabemos como... Mas esse é melhor dar água. Esse vamos dar água. Sheila, será que tu és daqueles imprevisíveis? Eu estou com água com gás, já então... viste? Sheila não se confia. Então, não se confia. Sim. Não se confia. Bom, mas... Rapidamente vamos para a nossa primeira rúbrica que se trata dos temas e da atualidade nacional e internacional, onde vamos convidar a Sheila para comentar e discutirmos aqui certos pontos de vista de forma diferente. Isto é um assunto, eu sei que isto é um tema, Sheila, que te leva, que particularmente te preocupa, e eu sei que és alguém com certa, como é que eu posso explicar isto? Alguém que, para além daquilo que é a vida normal, profissional, daquilo que são os teus afazeres, preocupas-te muito com aquilo que é a parte social. E foi por isso que nós também escolhemos este tema, que era a questão das uniões prematuras e aquilo que tem acontecido, acontece em Moçambique, mas não só. Sheila, o que é que me dizes sobre este assunto em Moçambique? O que é que tu achas? Em 2015 nós éramos o 10º país com mais casos de casamentos prematuros e gravidezes na adolescência. É uma situação que de facto preocupa-me bastante, até porque sou mulher, sou moçambicana, também casei muito cedo, obviamente que não estou inclusa nestes dados, porque já era maior de idade, mas ainda assim muito cedo, muito prematuro a nível talvez de realizações pessoais e profissionais. Eu casei com 20 anos. É muito nova. Uma escolha, foi por escolha, por muita paixão. Queres dizer a tua idade agora? Podemos saber agora a tua tenho idade? 27 anos. Pronto. Denis, estás muito jovem. Muito jovem, muito caminho pela frente. É por acaso estou divorciada. Oh, meu Deus. Então está-se bem. Por que não perguntaste logo? O quê? Eu não sou um homem que tu pergunta as coisas de qualquer maneira. Assim. Vamos conversar e vamos aprender. Pronto, voltando, vamos pegar. Já desviámos a Sheila do que ela queria falar. Já desviaram-me do meu ponto essencial. Mas de facto, as raparigas moçambicanas, nós estamos numa sociedade onde o casamento, não digo que para todas é uma meta, mas para muitas o casamento faz parte da realização pessoal das meninas e raparigas, e mudar isto, ou pelo menos inverter a ordem, é muito importante, porque quando uma menina casa-se muito cedo, ela vai ser sujeita a vários tipos de violações. Primeiro vai ter que desistir da sua carreira profissional muitas vezes, porque ter um filho é uma responsabilidade a tempo inteiro, ter um filho muitas vezes que acaba tendo também se calhar algumas complicações pela sua própria prematuridade corporal, pode nascer uma criança prematura, uma criança com alguma deficiência, enfim, estamos também com um estado de saúde com algumas situações por serem melhoradas e que não atendem a todos. Então, de facto, para nós isto ainda é um calcanhar daqueles a ser resolvido e é preciso uma mudança de comportamento, é preciso existirem exemplos também reais, e muitas vezes as pessoas perguntavam: mas porquê é que tu casaste tão cedo? Eu estava de facto bastante apaixonada, já trabalhava, eu comecei a trabalhar com 16 anos, já tinha alguma ambição profissional, já tinha também alguma independência financeira. Cresceste rápido. Cresci muito rápido, mas sempre disse para todas as meninas que me perguntavam sobre o meu casamento e queriam seguir os mesmos passos, que eu preferia que elas primeiro se realizassem como mulheres, para depois abraçarem esta outra parte da vida. Cláudio, queres comentar alguma coisa sobre isso? Aliás, até porque nós os três aqui temos filhas, não é?
Temos Eu filhos. sou o que tem a filha mais nova, que é mais recente, mas Não, nós eu três aqui tenho temos uma- mulheres em casa e se calhar não gostaríamos de ver uma situação dessa. Não sei tu como pai, como é que olhas para isto? Eu tenho investido muito dinheiro na educação das minhas filhas, então eu quero um retorno. Não quer dizer também, e é importante referir isto, Mauro, que uma rapariga que tenha sido mãe cedo não vai ter sucesso na vida, que vá sentir-se limitada. Obviamente que não. As dificuldades serão maiores. Exato. E há um exemplo que fica deixado, mas também não desistam, meninas que já são mães, que foram mães aos 14, aos 15 anos. Nós temos a Sónia Sultano, que é uma grande Sim, artista e escritora, sim. que foi mãe aos 13 anos, se não estou em erro, e nem por isso deixou de ser o nome que é Sónia Sim, ela Sultano. parece irmã do filho. Pois é, então isto No também bom é uma sentido, mas um bocado referência, sim. que nós não queremos que isto aconteça, mas se já está feito, que peguemos nisto e transformemos também. Eu também queria pôr Diz, Cláudio. uma questão, mas eu não posso falar de mulheres, mas posso falar como um jovem. Uma pessoa que, com 2 filhos, tu casas muito cedo, claro que aos 20 anos, 21 já tens 2 filhos, é muito mais difícil perseguir os teus sonhos do que uma pessoa que tem a sua independência. Supostamente livre. Então, sim, é possível ter sucesso, mas também temos que explicar às pessoas que é difícil. É 3 vezes mais difícil. Uma mãe de 2, 3 filhos numa carreira profissional não é fácil. É muito mais fácil para um homem. Porque nós temos a cultura de deixarmos Não, os nossos é filhos... fácil, é isso, ponto. Sim, Desculpa nós deixamos- interromper. É fácil quando queres ser um homem Não é fácil. dessa forma, Não, a que sociedade- que não é alguém que cuida dos filhos e que deixa isso para a mãe cuidar. Mas, Aí Mauro- é sempre. Não, eu digo isso, agora já toca a mim, né? Estou a falar eu, porque eu sei que tu também é a mesma, Eu a tive mesma a coisa. mesma situação. Nós cuidamos de nossos filhos e não é fácil, mesmo para mim sendo homem, ter que fazer, olha, mesmo hoje, às Mas, vezes Marco, eu tinha que ir buscar o meu filho à escola e tive que coordenar e desfazer para poder gravar e para estar, porque eu sinto que isso para mim é importante fazer também, Sim, mas, não Marco, delegar isso. Pensa assim, se eu tenho uma reunião, um job para fazer, eu ligo para a minha mãe, eu digo, mamãe, posso vir deixar as crianças? Ela diz sim. Agora, quando é uma mulher a fazer isso, já parece um bocadinho de responsabilidade. Não sei se está a dizer culturalmente. Sim. Então, eu digo, é sempre mais difícil. É por isso que eu admiro, tipo, mulheres que têm Culturalmente, 2, sim. têm filhos e têm uma carreira e têm sucesso. Isso é uma coisa para admirar, porque é difícil. É extremamente difícil. Mas olha, Seguir os teus sonhos. temos aqui uma mulher, 27 É anos. verdade, ela é que devia estar a falar, não? Não. Temos uma mulher, 27 anos, sucesso. Tem uma carreira que nós podemos considerar uma carreira já com algum sucesso. Eu digo com algum porque eu quero que seja mais, né? Então Claro, ainda é obrigada. pouco. Ainda é Mas pouco, tu né? tens suporte da tua família, não tens? Eu tenho e sempre tive muito suporte da minha família. Isso é muito importante. E o pai da minha filha também é uma pessoa que sempre esteve muito presente. Não é um pai de simplesmente ter sido dador. É um pai Pronto, presente exatamente. que participou das noites em claro, que esteve com a menina, que está na educação ativamente. Participa. E isto obviamente que também contribuiu para eu conseguir alcançar o sucesso que tenho hoje. E a minha mãe que também fez este papel de avó muito fincadamente. Não, Um abraço é assim, a todas nós- as avós aí que Maravilhosas. ajudam. Principalmente em todo o mundo, mas principalmente aqui em África, culturalmente os nossos pais são mais chegados e permite também que a gente tenha, de alguma forma, possa contar com eles, porque a pressão da vida, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, imagina, ninguém tem tempo para ninguém. Nem os avós têm tempo para os netos. A vida é sempre a trabalhar até o dia em que vão para a reforma. Portanto, acho que é algo que nós também, a gente reclama de umas coisas, mas temos umas coisas boas e temos outras coisas más. Ok, indo rapidamente para o segundo tema do dia, vamos falar sobre uma questão também que nos preocupa bastante. Como mulher, para quem vê isto em pleno 2022, o que é que tu sentes? Como é que tu olhas para uma coisa destas? Eu fiquei bastante conhecida nos últimos anos por um lema que eu carrego, que é Mulheres Levantam Mulheres, e eu digo muitas vezes que eu não decidi abraçar este lema, mas este lema escolheu-me, porque eu acho que desde pequena sempre tive
algo muito feminista em mim, porque eu acho que nós precisamos deste espaço. Mas é um contrassenso. Alguém quis casar tão cedo e depois tinha o feminismo. Não, quer dizer, uma coisa não impede a outra E eu vou se o homem respirar, justificar mas o a porquê. polícia. Porque eu escolhi. Não foram os meus pais, não foi a sociedade, não foi por dificuldades financeiras ou emocionais, foi por uma escolha, por achar-me madura na altura já suficiente E apaixonada. para seguir esta paixão, obviamente. E é esta a base. Eu acredito que as mulheres iranianas, que já temos mais de 100 pessoas que já infelizmente perderam a vida nestes protestos, Sim. são vidas que infelizmente foram necessárias para mudar-se, para criar esta revolução. Porque não é o facto da mulher usar o hijab, não é o facto da mulher usar o lenço, é o facto dela não ter escolha. Exato. Se eu quero ou não quero Sim. usar. Eu sou muçulmana, a minha família é muçulmana, a minha irmã, ela usa o hijab por escolha Já vejo nas redes sociais. e eu não uso por escolha. Isto está tudo bem. Tu é que és a perdida. Eu é que sou Na a família. perdida, por exemplo. Olha, felizmente nós temos uma segurança e uma compaixão familiar muito grande em que respeitamos as escolhas de todos. Por isso, na mesma casa, uma que veste o hijab e a outra que não veste tem a mesma Pois são notoriedade. Somos bastante parecidas, porque esta parte de poder escolher é que faz toda a diferença. E quando as mulheres começam a despertar para isso, quando uma mulher não pode mostrar todo o seu potencial, é o mundo que perde. São mães que são deixadas para trás, são sonhos que são corrompidos, são filhos que vão crescer também com este olhar mais machista, que diminui a mulher no seu potencial, porque no final das contas vocês, homens, foram educados por nós. O pai tem um papel fundamental, mas a compaixão de uma mãe, ela é que gera dentro dela os 9 meses, ela é que cria esta ligação. E depois também por toda a questão histórica, que nós não vamos matar isto em 1, 2 ou 3 anos, mas que será preciso muito tempo para reverter-se este papel, ou pelo menos ter algo mais igualitário. Então eu acho que é necessário, e é um despertar muito interessante, porque as meninas e as raparigas estão a mostrar que elas não têm medo, que o potencial está a ser demonstrado também com coragem, e eu acho muito bem, porque é um direito humano poder escolher o que nós queremos ser, fazer ou estar, desde que não agrida o outro. Ninguém está a matar ninguém. Simplesmente não quero tapar o meu cabelo e ninguém vai morrer por isso. Há que respeitar. Cláudio, eu tenho sempre a preocupação de, quando faço análise, perceber o contexto das coisas. E porque nós, normalmente, o meu contexto aqui para dar uma opinião sobre isso é completamente diferente de quem está lá no cenário ou de alguém que tenha crescido e sido criado como muçulmano. Eu não sei, Cláudio não sendo muçulmano, e talvez por aqui pegar nisto, não sei como é que tu vês esta... Filho, eu também estou a acompanhar este assunto. Eu estudei com muitos iranianos e iranianas, mulheres muito bonitas. Por acaso tive uma namorada iraniana na secundária. Então, mas este senhor aqui... É verdade, é por isso que eu estou... Todos os programas têm uma história amorosa para Não, meu irmão, contar. eu vivi, meu irmão. Todos nós eu vivi. vivemos. É por isso que eu calmo agora. Eu vivi, maninho. Todos meu irmão. nós vivemos. Então, pronto, deixa Quer dizer, eu voltar não ao muito, assunto. vivemos. Nesta situação, as raparigas também protestam porque muitas estão contra o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico já percebeu isso. Porque quando uma rapariga não aceita cobrir o cabelo a 100%, quando uma rapariga diz que eu vou cortar o meu cabelo e vou queimar o lenço, sim. ela está diretamente a olhar para o Estado como uma parte. Exato. Ela está a opor-se àquela lei. Yeah. E então isto é que é muito perigoso. Ainda ontem, se não estou em erro, uma atleta foi competir Sim. sem o hijab e hoje ela desapareceu. Então isto é uma afronta direta. Exato. E para a política isto é muito assustador, porque isto mostra força. Isto mostra que mais pessoas vão acreditar que é possível. Nós podemos colocar-nos à frente porque nós é que somos o Estado. No fundo, nós é que somos. Vocês são o governo apenas. Temos aqui alguém, Então- ministra da mulher. Não, eu só quero dizer, Cláudio e Thomas, não é para irem para o cemitério domingo à procura de viúvas, tá bom? Como assim? No geral, estou a dizer, não é para depois justificarem as vossas malandrizes porque foram buscar viúvas no cemitério Meu no irmão, domingo. Eu já tenho 3 meninas na minha casa, não quero mais. Meu irmão. Ainda Chega. bem. Já. Graças a Deus. O quê? Respeitá-las. Graças é a Deus. importante. Como assim? Como assim? Respeitar as mulheres. Acho que tu já tens Tu em já casa. tens as tuas filhas e a tua esposa, não é? Não, são 3 esposas.
Estou a brincar. São 2 filhas. Duas filhas. E uma coisa importante, Mauro, é que vocês são pais de meninas. Exato. E é muito importante vocês perceberem que as vossas filhas vão absorver como uma esponja aquilo que vocês são. Para o bem e para o mal. Se vocês são pais que não são presentes, são pais que agridem as mães, são pais que não respeitam as normas, mas respeitam as vossas filhas, porque isto acontece muito. Pais que não respeitam as esposas, mas respeitam as filhas, elas vão olhar para vocês como padrão e vão casar-se provavelmente com pessoas muito parecidas com vocês. Nem vão achar que isso é problema. Nem vão achar que isso é um problema. Não vão exigir mas vai mais do que doer isso. para vocês ver as Quando vossas virmos filhas nossas nestas filhas, situações. isso é verdade. Então é importante que vocês tenham esta responsabilidade muito acrescida, que vocês são referência dos futuros maridos delas. Good. Muita atenção. Na minha família tem sido diferente. Tipo, as mulheres casam completamente diferente, mas isso é outra história para outro programa. Na Índia, numa universidade, uns estudantes, a maior parte eram de origem nigeriana. Estavam num campo. Estavam africanos. Não, porque vais perceber porquê. Não, depois teve um estudante moçambicano que foi ferido. E que teve, mas isto porquê? Wrong place, wrong time. Bro. Não. O que acontece? Tens um campo de futebol. Os africanos chegaram lá, estavam a jogar. Os indianos chegaram e disseram: senhores, saiam daí. Esse campo é nosso. Mas queriam jogar futebol. Se calhar queriam jogar cricket. É mesmo assim. Se calhar, por acaso eu também pensei, será que era futebol? Mas ok, se calhar era cricket ou whatever. Ok, mas queriam usar o campo. E, logicamente, que os estudantes já lá estavam, pô, senhores, não vamos sair daqui, esse campo, nós já chegámos primeiro, estamos a dizer: senhor, isto aqui é nosso, nós é que somos estudantes daqui, vocês não são daqui, quem tem que usar este campo somos nós. Entretanto, o que acontece? Começa a pancadaria, a luta, a violência entre os dois grupos, só que os indianos começam já a ir atrás não só daqueles que estavam no campo, todos africanos, todos os estudantes africanos da universidade. Por isso é que teve um estudante moçambicano, acho que é uma estudante, que foi à embaixada, teve que ir buscá-la, pô-la no hotel, escondê-la. Até hoje ainda não voltou para a universidade, porque eles continuam, e ela depois a explicar que lá na Índia acontece muito isso, que é quando tem estes fenómenos, eles não é só no sítio onde acontece, de repente começa já em vários sítios, começa já tipo as pessoas a andarem atrás de querer reivindicar, então eles unem-se contra isto. Então eu não sei qual é a vossa perspectiva em relação a este assunto, como é que vocês Eu tenho olham para acompanhado esse assunto da Índia. Eu acho que desta vez o bife foi com os africanos, mas também tem sido com os muçulmanos, tem sido com todos os estrangeiros. É um país muito grande. Não, é grande, sim, mas eles estão num wave, é a mesma coisa que está acontecendo na China, eles estão num wave de nacionalismo. O presidente agora é muito nacionalista e ele está a puxar aquela coisa do hinduísmo, da cultura forte. Então as pessoas estão a ficar um bocadinho, mesma coisa que vocês notam, como é que se diz? Xenofóbico. Sim, xenofobia. Também é orgulho demais. Começas a pensar que é para tu és o melhor, tu és o tal, tu és não sei o quê. Isto aqui hoje agora está a acontecer com os africanos, mas já há meses está a acontecer com os muçulmanos. Não sei se vocês sabem. Estão a queimar casas, estão a mandar... Eu acho que eu quando vi esta notícia eu fiquei triste porque tipo fez parecer que os indianos não gostam dos africanos, mas acho que a verdade é que os indianos estão numa fase que só não é que não gostam de africanos, não gostam de mais nada se não for eles próprios, que chama-se xenofobia. Tem acontecido em muitos outros países. Então quando vi isso eu achei triste, né? Mas não é a primeira vez que está a acontecer. Acredito que há outras, como é que se diz, minorities? Minorias que estão a sofrer o mesmo de outros países. São os europeus. Eu vou começar a cobrar como tradutor oficial do programa. Não, tu és meu tradutor oficial, tu vais me ajudar, mano. Tu és aqui para me ajudar. Sheila, o que é que tu achas disso? Eu acho que quando nós acabamos por ser extremistas, é nisto que dá. O mundo está em guerra porque as pessoas acabam por não ter empatia. Não se está a cultivar empatia nas pessoas. Se nós ensinarmos as crianças, desde pequeninas, que é preciso respeitar o próximo, provavelmente isto não vai acontecer. Se nós começarmos a conhecer-nos a nós mesmos, as guerras também não vão acontecer. Porque para existir uma guerra, os indianos, de facto,
tiveram um posicionamento errado, que nem é comentável, mas os africanos provavelmente abriram espaço para isto. Porque uma guerra é feita por dois lados. Se nós levantamos a bandeira branca, provavelmente não teríamos tantos feridos. Teríamos sim, porque nós não podemos negar uma agressão, mas nós podemos não agredir. É por isso que eu acho que neste assunto do governo, na discussão com a RENAM, devia ter mais mulheres lá. Concordo. São poucas mulheres lá a discutir, a negociar. Mas Não, eu quando coloquei, nós nos temas tínhamos colocado, do meu ponto de vista era esse, mas depois disse, ok, que era exatamente, o meu ponto de vista era discutir, era exatamente isso, é a perspectiva, eu não, vejo muito poucas mulheres incluídas neste processo de negociação, de paz, de discussão dos temas, vejo muito poucas, e acho que uma questão da própria estabilidade de uma mulher, a forma como uma mulher olha para as coisas é completamente diferente. Eu não sei se tu que concordas, quer dizer, deves certeza concordas com isso. Eu concordo com isso e eu acho que criar um espírito mais pacífico é importante. Quando nós entramos numa luta, há duas pessoas que estão ali. Mas se eu não quiser lutar contigo, eu até posso apanhar, mas não vai passar dali, provavelmente. Então, o levantar a bandeira branca, neste caso, é importante. E o nosso governo, o nosso embaixador, reagiu muito bem ao acolher os moçambicanos, está de parabéns, porque é importante mostrar que eles não estão sozinhos. Sim, e, acima de tudo, passar esta mensagem de que vocês não precisam entrar nesta guerra. Eles agiram mal. Se calhar foi uma discussão entre duas pessoas. Se calhar eu e ele começamos agora a discutir e tu, por seres homem, vens para aqui e começas a tirar-me pedras porque eu sou mulher. É também meu amigo, eu vou juntar-me a ele. Palavrão, então vamos começar a criar um espírito mais pacífico. Não precisamos de ter guerras, não precisamos de situações de género. Vão lá estudar as matérias, passem de ano, sejam médicos, engenheiros, coisas melhores. Ocupem o vosso tempo como deve ser. Aqui vocês sabem, eu não sei se vocês acompanhado, mas eu comecei uma campanha aqui sobre quem é que deve governar o país. Então eu vou incluir mulato e mulher. Tomás, já posso incluir, já não sei se é só mulato. Eu sei mulato e mulher. Não, mas as mulheres estão já, felizmente, eu fico muito contente porque nós temos uma questão histórica que ajuda-nos bastante como mulheres. E eu digo sempre isto, porque nós reclamamos muito. Exato. Porque as mulheres ainda não estão, porque as mulheres. As mulheres já estão. E a nossa história ajudou-nos muito com a Josina Machel, porque a Josina Machel não foi a esposa de Samora Machel, ela esteve lá, ela contribuiu, nós temos a Organização das Mulheres Moçambicanas, nós temos mulheres em cargos de liderança, ainda não como nós queremos, mas é preciso ter competências, não é porque a Sheila é mulher que a Sheila vai para um cargo de liderança, se não é capaz. Se a nossa questão cultural, sociocultural, não possibilitou que muitas mulheres tivessem acesso a estudos, a que de facto tivessem experiência no mercado, como é que vamos meter uma mulher em um cargo de liderança? Vamos começar nós, jovens, a mostrar que temos potencial a estudar para conseguir encontrar o nosso espaço neste mundo. Mas nós, felizmente, comparativamente a muitos países da África, o posicionamento das mulheres na sociedade, a voz das mulheres está a ser cada vez mais ouvido e nós somos dadas espaço. Temos quantas ministras? Hoje eu estou aqui com 27 anos a falar. Isto é um feito em vários países da África. Sim. Sem medo. Falo de tudo que me apetece, de política, de questões sociais, culturais, religiosas, e isto é o que muitas mulheres podem fazer, o que muitas mulheres fazem. Mas tem um hijab para ti aqui quando saís? Tenho em casa vários. Não. E a nível familiar, quem me conhece a nível familiar sabe que muitas vezes eu o visto, por respeito também a toda a minha família, a tradição, obviamente, mas não é algo que eu me identifique e que tenha que o fazer se não quero. A questão do próprio lenço, para nós, já não estou a falar de muçulmanos, estou a dizer em África e em Moçambique, o lenço é uma questão de respeito. Não é só das mulheres muçulmanas. É cultural. É como a capulana, o lenço. O não entrar com mangas cavas ou roupa curta em instituições públicas é algo que já está existe cultural. também é daquelas coisas que às vezes é difícil de perceber, mas existe, não é? E é aquilo que eu disse, é preciso perceber o contexto. Cultura não é fazermos uma análise de longe e achar que é certo ou errado só simplesmente.